Mas usando esses textos, eu quero fazer uma colocação de por que é que algumas pessoas não mudam. E o primeiro texto é Marcos 11:13. Põe para mim na tela, campeão. Dá para colocar lá? Não dá? Como é que eu não sei como é que está a divisão? Lá, isso. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Repita comigo, tinha folhas. Isso. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Verso 14. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Feche seus olhos. O Senhor continue falando conosco, e não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo para nos agradar, não aquilo que nos mantenha na igreja, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Fala conosco aquilo que tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados, ó Pai, a entrar num ambiente transformador de Tua palavra, de Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bota o verso 13. Primeiro. De longe Jesus vê uma figueira, e é sobre elas que eu vou falar hoje. E o texto diz que quando ele vê esta figueira, ela está repleta de folhas. Jesus então se aproxima da figueira com o propósito de tirar dela algum fruto. E quando ele se aproxima e examina a figueira, ele descobre que ela não tem fruto nenhum. E por que é que ela não tem fruto? Porque o texto diz que não era tempo de figos. Então Jesus olha para a figueira e diz para ela assim: nunca mais alguém coma do seu fruto. E foi embora, e os discípulos ouviram isso. No dia seguinte, quando eles estão saindo daquele local, Jesus faz questão de passar próximo à figueira, e ela havia morrido até a sua raiz. Nós estamos lidando com Deus que é justo, que criou as estações, que criou os períodos produtivos, e o texto me parece trazer consigo uma injustiça. Uma figueira que não tem frutos, porque não era a estação de frutos. Então, por que é que Jesus diz para uma figueira que não era a época de produzir, uma sentença tão pesada, tão destrutiva, por um simples motivo: porque ela estava cheia de folhas. O processo de produção de uma figueira começa com uma flor, que desenvolve para um fruto, e tudo isso sem folhagem. Quando os frutos estão já numa certa linha de desenvolvimento, as folhas começam a aparecer. E para uma figueira, quando ela está cheia de folhas, bem folhada, é porque é a hora de produzir. É a hora de que alguém pode retirar o fruto dela. Qual é o problema aqui? É que essa figueira aparenta ter algo que não tem. Não era tempo de figos, e se não era tempo de figos, ela não devia ter folhas. E por que ela tem folhas? E aqui eu quero fazer uma aplicação. Porque é alguém que quer que as pessoas pensem que ela tem coisas, que ela faz coisas, que ela representa coisas, que na verdade ela não representa. Porque tem gente que nunca vai mudar porque não quer mudança.
ele só quer que os outros pensem e que vejam dele uma boa aparência. Tem gente que não muda, por quê? Porque na verdade para ele ou para ela não é interessante mudar. Não, mudar está muito trabalho. Entendeu? Eu não quero mudar, mas eu quero que as pessoas pensem que eu mudei. Eu não quero fazer, eu quero que as pessoas pensem que eu estou fazendo. Eu não sou, mas eu quero que as pessoas pensem que eu sou. Eu sou alguém que quero viver de aparência. E o que o texto está dizendo é que quando alguém quer aparentar algo, quer viver de aparência, quer viver uma vida onde o evangelho não traga nenhum nível de transformação, essa pessoa morre. É isso. É importante nós entendermos isso. Hoje, muitos vivem casamentos de aparências. Muitas pessoas vivem relacionamentos, buscam obter coisas que ofereçam apenas a essa pessoa a oportunidade que alguém ache que ela está numa situação que na verdade não está e nunca vai estar, porque ela nunca vai trabalhar para mudar, ela trabalha apenas para enganar pessoas, para ludibriar pessoas. Tem pessoas que não mudam, porque mudar não é fácil. Não. Mudar muitas vezes implica numa mudança de hábito, em abandonar alguma coisa que pode ser extremamente vantajosa, lucrativa e prazerosa. Então, eu não mudo, mas eu também não revelo o que eu sou. Não, também não. Eu não vou mudar, mas eu vou trazer a demonstração de que eu tenho uma espiritualidade que eu não tenho, ou vou estabelecer um nível de exigência e de cobrança demasiada para focar aquilo que está acontecendo aqui, para que as pessoas não sejam capazes de ver o que eu estou vivendo aqui. É como um ilusionista, que enquanto mexe nessa mão, a mágica está acontecendo na outra. Essa figueira, ela seca, porque é alguém que não era tempo, ela não precisava, está cheia de folhas, entendeu? Ela não era a única figueira naquela região. Quando as pessoas olhavam para outras figueiras, sabiam que não tinha nada. Por quê? Porque não tinha folhas e porque não era tempo de figos. Mas quando aquela figueira estava repleta de folhas, ela fazia com que as pessoas se aproximassem dela, esperando receber dela algo que ela não tinha, mas queria que as pessoas pensassem que tinha. Não dá para viver uma vida nesse estilo, enganando a nós mesmos, enganando seus pais. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.